Boa tarde. O acidente fatal em Interlagos faz o automobilismo brasileiro se perguntar: é preciso aumentar as condições de segurança para os pilotos? O esporte brasileiro de luto pela morte de Rafael Esperafico. Hoje, uma boa notícia para o automobilismo brasileiro. Nelsinho Piquet vai ser o companheiro de Alonso na Renault. Pela primeira vez no Mundial de Clubes, o futebol japonês vence. O Urawa de Washington está na semifinal. O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro argentino Ferreiro, do Tigre, e do lateral esquerdo Zé Carlos, do Cerezo Osaka, do Japão. Os dois vão fazer exames médicos esta semana. No Vasco, o atacante Leandro Amaral fez um desabafo e afirmou que ninguém conversa com ele para renovar o contrato. Hoje as notícias que eu tenho da minha renovação de contrato é só através de vocês da imprensa. Ninguém do Vasco me procura para renovar contrato, para conversar. Pelo trabalho que eu fiz no Vasco, eu merecia um outro reconhecimento através da diretoria, né? Dois nadadores baianos venceram uma das travessias mais difíceis do país, no Rio Negro, em Manaus. A bicampeã brasileira do circuito de águas abertas, categoria Master, respeita uma tradição. Maria Pinheiro, de 53 anos, pede proteção antes da prova. O aquecimento é fundamental e o protetor solar nem se fala. O cenário da prova é um dos pontos mais visitados do Amazonas e, apesar das características turísticas, o Rio Negro esconde muitos desafios. Ana Marcela, pré-convocada para as Olimpíadas da China, agora é tricampeã da prova. Ela chega na frente dos homens depois de 2 horas e 9 minutos. Daqui a 2 meses aí eu já tenho uma prova que é eliminatória, para a eliminatória das Olimpíadas. E aí já estou me preparando a partir dessa prova aí. Vitor Pires vence no masculino em 2 horas e 13 minutos de travessia. Do Rio para o mar, o velejador Bruno Fontes treina em Florianópolis para o pré-olímpico em fevereiro no Rio. Bruno Fontes, 28 anos, brasileiro. Julio Alzogaray, 27 anos, argentino. Alejandro Foglia, 23 anos, uruguaio. O que os três têm em comum? São velejadores, amigos acima de tudo. É aqui em Jurerê Internacional, norte da ilha de Florianópolis, que eles estão treinando há 15 dias. Nessa época do ano, o clima costuma ser generoso com os velejadores. Chove pouco, venta muito e a temperatura ainda não é tão elevada assim. Se o objetivo é treinar, o cenário anda perfeito. Julio, o terceiro melhor atleta pan-americano, já tem vaga para a Olimpíada de Pequim. Treina sem o peso da pressão. O uruguaio Foglia também já carimbou seu passaporte. Dos três, só Bruno ainda não está oficialmente garantido em Pequim. Terá que buscar a vaga no pré-olímpico em fevereiro, no Rio de Janeiro. Vai confiante. E agora é buscar esse ritmo de competição sul-americano, brasileiro, mundial. E se tudo der certo em fevereiro, estiver bem abençoado, aí a semana der tudo certo, a vaga olímpica pode vir e chegar ao objetivo maior, que é essa vaga. José Ricardo Costa da Silva, prata no Parapan no levantamento de peso, foi pego no exame antidoping com uma substância usada para emagrecer. Ele foi suspenso por 1 ano pelo Comitê Paralímpico Internacional. A seguir, confirmado, Nelsinho Piquet e Fernando Alonso, juntos na Renault em 2008. E o judô brasileiro volta ao pódio no último dia da Copa Jigoro Kano. Espanha, Ronaldinho volta, faz gol e o Barcelona vence. Rio de Janeiro, Juventude 0, Experiência 3. Japão hoje, o Washington ajuda o Urawa a vencer no Mundial de Clubes. Um dia trágico para a Stock Car. E antes do acidente que tirou a vida de Rafael Esperafico na Stock Light, a última prova da categoria principal deu vice-campeonato para o primo dele, Rodrigo. Cacá Bueno já havia garantido o título na corrida anterior. Em Interlagos não completou. O carro preto de Thiago Camilo largou na frente e abriu uma boa vantagem. Rodrigo Esperafico, com carro branco e azul, era pressionado por Felipe Maluí, do carro laranja. Os dois brigavam pelo vice-campeonato.
Maluí acabou tocando a traseira de Rodrigo Esperafico na curva. Os dois perderam posições, mas continuaram na prova. Tudo caminhava para a vitória de Thiago Camilo, que ficaria em segundo no campeonato. Mas as duas bombas de combustível quebraram e ele abandonou. A vitória ficou com Marcos Gomes, no carro azul claro, a primeira dele na Stock Car. A gente não foi muito bem nos playoffs, mas agora vencemos aí. Vamos com tudo para 2008. Rodrigo Esperafico cruzou em quarto e garantiu o vice-campeonato. O corpo do piloto Rafael Esperafico será enterrado hoje à tarde em Toledo, no Paraná. Ferros retorcidos, onde havia um carro da Stock Car Light. Cenas de um acidente que marcou o fim da vida de Rafael Esperafico. Paranaense de 26 anos e que terminava a temporada de estreia na categoria. Depois da curva do Café, Rafael perdeu o controle e bateu forte na barreira de pneus. O carro, então, foi arremessado de volta para a pista. Renato Russo entrava na reta a 200 km por hora e não teve tempo de evitar o choque. Esse tipo de choque, onde você tem um T, que um carro bate de frente, ângulo reto na lateral de outro, do lado do piloto particularmente, é o choque mais temido em qualquer acidente automobilístico. A localização do concreto, depois do muro de concreto, depois da pista, eu acho que os pneus não seriam necessários. Se o piloto escapa, ele bate no muro, ele continua esfregando o muro, mas ele não calça nos pneus, não é arremessido de volta para o meio da pista, entendeu? Na minha opinião, isso foi o maior fato causador de tudo que decorreu na sequência. Mas a gaiola de sobrevivência, fabricada em aço carbono, um material muito resistente, salvou a vida de dois outros pilotos. André Bragantini saiu ileso do carro em Tarumã, no Rio Grande do Sul, em 2004. No ano passado, em Buenos Aires, Walter Salles também escapou. Sofreu ferimentos leves depois de uma capotagem impressionante. Renato Russo, outro piloto envolvido no acidente, está internado em um hospital em São Paulo. Renato Peters. Segundo o último boletim médico, o piloto Renato Russo não corre risco de morte. Ele se recupera de uma cirurgia abdominal. Ontem ele chegou consciente a este hospital da Zona Sul de São Paulo. No acidente, Renato teve traumatismo crânioencefálico e trauma abdominal, causados pela desaceleração brusca e a batida. É um choque que dentro do automobilismo a gente julga como o pior possível, que é no carro de turismo uma pancada na porta do piloto, exatamente do lado que o piloto está sentado. E isso aí, de fato, é uma preocupação muito grande. A morte de Rafael Esperafico foi o quarto acidente fatal em 28 anos de história da Stock Car. No primeiro, em 85, Zeca Gregoricinski ficou preso no carro que pegou fogo no autódromo de Interlagos. Em 2001, Laércio Justino morreu após bater na entrada da curva em Brasília. Há 4 anos, Walter Salles perdeu o controle na reta e atropelou o fotógrafo Rafael Lima, de 19 anos, que estava em local não autorizado na pista de Campo Grande e não resistiu ao choque. No Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2003, Fernando Alonso e Mark Webber se envolveram em um acidente no mesmo ponto, a Curva do Café. Webber, da Jaguar, perdeu o controle e se chocou contra a barreira de pneus. Os destroços do carro voltaram para a pista e a Renault de Fernando Alonso não conseguiu desviar de um pneu, o que provocou outro acidente. Os pilotos não se feriram gravemente. Notícia importante da Fórmula 1. A Renault confirmou agora pela manhã a nova dupla de pilotos para 2008. O espanhol Fernando Alonso volta à equipe e terá a companhia de Nelsinho Piquet. Nelsinho, de 22 anos, era piloto de testes e agora vai ser o companheiro do bicampeão mundial. Vai ser a estreia dele na categoria. Os dois substituem a dupla Kovalainen e Fisichella, que correu nesta temporada. O carro novo da Renault será testado no dia 22 de janeiro. Brasileirão Sub-20 no Rio Grande do Sul. Jonathan, Santos 1, Atlético Mineiro 0 em Caxias do Sul. A garotada já vai se acostumando a fazer gol com estilo. Confusão na área e a bola sobrou para Leandro Falcão empatar. Depois do escanteio, Adnan, virada do Galo. Mais Atlético Mineiro, jogada de Rafael Aguiar para Arthur.
Arthur requebra? Requebra sim. Atlético Mineiro 3, Santos 1. Em Porto Alegre, cabeçada de Helder, bola no rosto do goleirão Marcelo, Internacional 1, Flamengo 0. Para fechar a vitória colorada, um golaço de Fernando Gabriel, Internacional 2, Flamengo 0. 5 times já se classificaram para as quartas de final. Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense. A seleção brasileira de taekwondo que vai disputar as Olimpíadas de Pequim terá Márcio Venceslau, prata no PAN, Natália Falavinha, também prata, e Débora Nunes. Eles garantiram vaga na seletiva olímpica pan-americana em Cali, na Colômbia. O campeão pan-americano Diogo Silva não se classificou. 23 quilômetros pedalando a toda velocidade pela Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que completa 110 anos na quarta-feira. E a vitória na 6ª edição da Copa da República de Ciclismo foi do paranaense Nilceu Santos, da equipe de São José dos Campos. No último dia da tradicional Copa Jigoro-Kano de Judô no Japão, Luciano Correia venceu o romeno Daniel Brata e ganhou o bronze na categoria até 100 quilos. O Brasil não conseguia uma medalha nesta competição desde 1986 e dessa vez faturou 2 bronzes. No sábado, Pedro Guedes também subiu ao pódio. A seguir, Ronaldinho, Washington, os brasileiros e os gols pelo mundo. E no jogo da festa do Brasileirão contra o teste olímpico, festa, só festa. O sorteio dos grupos da Taça Libertadores do ano que vem vai ser no próximo dia 19 em Assunção, no Paraguai. Flamengo, São Paulo, Santos e Fluminense vão ser cabeças de chave e podem enfrentar o Cruzeiro, que está na pré-Libertadores. Como é bom ver Ronaldinho Gaúcho voltando a ser titular e marcando na vitória de virada do Barcelona, 2-1 sobre o La Coruña. E como é excelente ver Robinho na essência, pedalando. Mesmo quando a bola não entra, Robinho é capaz de encantar. O jogo foi no sábado e o Real Madrid venceu o Atlético Bilbao, 1-0 com um belo gol do holandês Van Nistelrooy. E assim o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol. A Federação Internacional de Basquete escolheu hoje as sedes dos campeonatos pré-olímpicos mundiais que vão determinar as 8 últimas vagas para Pequim. O torneio feminino, que decide 5 vagas, será em Madrid, na Espanha, entre os dias 9 e 15 de junho. Já o masculino, com 3 vagas para as Olimpíadas, é entre 14 e 20 de julho, em Atenas, na Grécia. Não era prova final, só um primeiro teste. Mas a derrota no jogo contra os craques do Brasileirão mostrou que a seleção olímpica ainda precisa evoluir para chegar bem nas Olimpíadas de Pequim. Para a seleção olímpica, um teste. Para os craques do Brasileirão, uma festa. Será mesmo? Qualquer partida que eu particularmente entro para jogar, entro para ganhar. Então, a gente está aqui, é um nome a zelar. No time dos melhores do campeonato, 2 técnicos, Caio Júnior e Joel Santana, que não dispensou a prancheta. No banco da seleção, Jorginho. Dunga cumpriu suspensão e de cima não deve ter gostado muito do que viu. A equipe adversária, a seleção do campeonato, jogadores já maduros e 4, 5 anos de diferença de idade nessa idade de formação aí, faz um diferencial muito grande. A Costa não tem idade olímpica, 30 anos. Nem é brasileiro, mas de repente está precisando chamar a atenção do técnico uruguaio. Tentou 1, 2, tentou de meia bicicleta, até que conseguiu. 1-0 para os craques do campeonato. Eu estou jogando bem no Brasil e não estou sendo chamado para a seleção uruguaia. Estou chateado, mas a vida segue, disse ele. Na seleção olímpica, esperava-se muito de Alexandre Pato. Houve um bom lance ou outro, mas estar sem jogar há 4 meses parece ter pesado. Não fui muito bem, infelizmente não ajudei a equipe a sair com a vitória. A seleção inteira não foi bem, mal conseguia atacar. Mesmo no segundo tempo, quando as duas equipes mudaram bastante, os craques do Brasileirão continuaram mandando no jogo. Aloísio quase fez um golaço. Depois, 2 jogadas de quem normalmente é rival.
O vascaíno Leandro Amaral cruzou para o rubro-negro Y, 2-0. Depois, retribuição do também rubro-negro Léo Moura para Leandro Amaral marcar, 3-0. E ele espera que Dunga tenha gostado. Para mim era uma decisão. Eu me preparei muito para esse jogo, para entrar, fazer gol. E graças a Deus as coisas deram certo. A torcida ficou impaciente com os garotos olímpicos. Para a seleção, não teve nada de festa. Em uma só partida, os jovens jogadores do time olímpico descobriram como é difícil o vestibular para Pequim e viram que vestir a camisa amarela é sinônimo de pressão. E agora vamos trabalhar nos nossos clubes e vamos pensar nas Olimpíadas, né? Acaba que a partida foi o que deveria ser. Para a seleção olímpica, um teste. E para os melhores do Brasileirão, uma festa. Mundial de Clubes, hoje no Japão, Belly do Sepahan e a furada sem goleiro. Jogadinha bem trabalhada do Urawa Reds, recebe e tornozelo nela. Tava difícil, mas o primeiro gol saiu. Nagai, Urawa 1, Sepahan 0. No segundo tempo, Abi tocou e o brasileiro Washington ampliou para Urawa. O Washington, ex-Ponte Preta e Atlético Paranaense. Tem muito clube no Brasil de olho nele, e com razão. Cruzamento de Soma, Nagai escorou e Aguile marcou contra, 3-0. Gol do alívio e da dor. Nagai machucou o ombro e nem pôde comemorar. O Sepahan do Irã descontou com Karimi, Urawa 3, Sepahan 1. Urawa está classificado para enfrentar o Milan na semifinal. 3 brasileiros concorrem ao prêmio de melhor do mundo dia 17 de dezembro. Para Kaká e Cristiane, a primeira vez. Marta já ganhou, mas carrega a mesma ansiedade dos calouros. Esses pés não conseguem se separar de um gramado, nem na praia. Da bola, então? Para mim é super gratificante poder bater uma bola com as crianças, poder passar assim essa alegria para eles, né? Porque hoje eles me verem como um exemplo de vida. E eles contam para todo mundo. Afinal, conheceram a melhor. Há uma semana do possível bicampeonato. Favorita, mas ainda assim ansiosa. O gráfico está lá na sua frente, no telão, você não sabe quem está ganhando, quem está na frente. Então aquela ansiedade, aquele nervosismo vem e isso é natural. Marta curte o Rio de Janeiro somente até o próximo domingo. No dia 16, ela já vai para Zurique, na Suíça, onde defende o título de melhor jogadora do mundo, contra a alemã Birgit Prinz e contra a brasileira Cristiane, que pode ser companheira dela até na Suécia. O meu clube está interessado, estão conversando, mas não tem nada concretizado, mas eu ficaria muito feliz se caso ela fosse para lá. Dá para sonhar com a Marta jogando aqui a Copa do Brasil? Olha, eu sonho em jogar uma liga. Né, uma liga profissional aqui no Brasil. Esse é o meu sonho, a minha vontade de voltar ao Brasil depois de uns anos e encerrar a carreira aqui. Segunda que vem, vamos torcer pelos brasileiros. O Mato Grosso do Sul é o campeão da primeira Copa do Brasil feminina de futebol. A Copa do Brasil feminina de futebol foi o início para algumas, uma vitrine. Tem muita menina que sabe jogar, que joga bem, que pode ir para a seleção, disputar um mundial, uma Olimpíada, só que está escondida e precisa de campeonatos e da mídia para elas aparecerem. Dos 32 clubes participantes de todos os estados, 8 se classificaram para a fase decisiva no Distrito Federal. Na grande final, Saad representando o Mato Grosso do Sul contra Botucatu de São Paulo. Jogo disputado com 9 jogadoras da seleção brasileira, 1-1 no tempo regulamentar. Com direito a gol olímpico de Rafaela, que contou, é claro, com a ajudinha da goleira Vanessa. Na disputa nos pênaltis, na última cobrança do Botucatu, Graziele chuta e Vanessa defende. E Bárbara faz 5-4. Mato Grosso do Sul é campeão da primeira Copa do Brasil feminina de futebol. Canoa Polinésia. Sabia que o Brasil é bom nisso? Mariana Becker. O time Rapa Nui de Canoa Polinésia está no Rio de Janeiro. No mês passado, aqui mesmo no Globo Esporte, a gente mostrou que eles treinaram para isso lá na Ilha de Páscoa, lembra?
E em breve os Rapa Nui vão estar competindo contra os brasileiros no Rio de Janeiro. E Hugo Teave disse que tinha vencido os brasileiros uma vez e queria ganhar de novo. Mas é sempre bom lembrar também... A gente, por exemplo, como donos da casa, a gente tem uns macetes, né? E a ponta do Pão de Açúcar é uma ponta que a gente consegue passar muita canoa, que muitas vezes tem um lugar que a correnteza é mais favorável. Mas é bom lembrar que isso não é um duelo entre os Rapa Nui e os brasileiros. Aqui são 6 países competindo sob uma influência direta ou indireta da Polinésia. Os taitianos estão aqui. Mas o que dizer dos italianos? Ora, o mesmo que dos argentinos. Pelo menos o grito de guerra é em polinésio. 13 barcos disputam a etapa sul-americana do Mundial com força, cadência. A dianteira dos Rapa Nui de amarelo não dura muito. E os brasileiros com Sebastião Quatrin, ouro no PAN, assumem a frente. A prova tem 42 quilômetros e é quase inteirinha dos donos da casa. O Tribo que Pira, esse mesmo é o nome, é o campeão. Os Rapa Nui da Ilha de Páscoa chegam em segundo. E em terceiro, os argentinos. A gente sabe que os caras têm uma tradição aí enorme nesse tipo de evento, mas a gente está mostrando que o Brasil está crescendo bem. E os caras dão um show no encerramento desta tarde polinésia no Rio de Janeiro. Canoa polinésia, esqui, hóquei, golfe. Você entende disso tudo? Pode ser mais fácil do que se imagina. Noruega. Não há montanha brasileira que tenha visto um voo assim. Para dimensionar o salto, uma referência bem familiar. Mais que um campo de futebol, 120 metros. África do Sul. A bolinha decola e se perde na imensidão do céu. Viaja 189 metros e faz o pouso dos sonhos de qualquer golfista. Estados Unidos, hóquei no gelo. Isso também não é o nosso forte. Mas o menino de 9 anos, girando e batendo desse jeito, parece um brasileirinho com a bola no pé. Malásia, hóquei na grama, Alemanha e Austrália. Você acha que não entende disso? Mas quem não assimila o prazer de um golaço? Quem não reconhece a catimba, a cena para o juiz achar que houve agressão? E o goleirão? Defesa difícil é sempre bacana. Esportes aparentemente distantes de nossa realidade, mas nem tão estranhos assim. Uma boa tarde.